Não é para ter cara de fim de festa, não. É para ter cara de início de festa. Nós não estamos terminando. Nós estamos só pondo uma vírgula aqui, como diz o Lino gosta de falar isso, para darmos continuidade, né? Na presença do Senhor, nas igrejas locais. Continuamos na festa diante do Senhor. Amém? Você leu, pastor Anderson, vem cá. Você está lendo aí? Ele vai ler para todos nós. Nós não estamos mais perguntando quem tem uma palavra, não. Na hora já pega de pulo, né? Mas o Anderson é um homem preparado, já anda com tudo na. Estava olhando outra coisa, mas. Bom, vamos lá. Enquanto ele acha aí. Enquanto ele acha aí, eu quero. Eu não sei se vai coincidir, né? Como nós temos, todos os dias que temos falado, nós temos falado aquilo que o Espírito está revelando. Né? Antes de ontem, o Norberto falou uma palavra que a gente tinha falado em março. A Célia ontem falou uma coisa que a gente ia ler, ela falou antes da gente ler. Então o Espírito está confirmando a direção do andamento das coisas. Mas antes dele falar, eu quero dizer para vocês a urgência que eu estou sentindo de nós andarmos como corpo de Cristo, né? Nós somos muitos membros, mas um só corpo. Nós queremos ver isso acontecer. Estava tentando lembrar aquele versículo que fala da justa cooperação, acho que é em Efésios 4, né? Até que todos cheguemos à unidade de fé e com a justa cooperação de cada parte, efetuando o crescimento em amor. Acho que se cada um der a sua parte de contribuição justa, né? Será que eu estou dando? Eu sei que eu não estou dando a minha justa cooperação para o bom andamento. Então, que Deus nos ajude a dar-nos a justa cooperação que você pode dar para um crescimento, para o desenvolvimento do corpo de Cristo. Mas eu não sei se é isso que ele vai falar, não vou ficar aprofundando. Liberamos aí a palavra. Bom, eu não sei porque eu sou sempre pego de calça curta. Mas ela é curta, não? Sempre é. Às vezes eu mando minhas calças para a Conceição fazer a barra, ela fala, mas tem esse tamanhozinho, né? Mas tá bom, ontem quando a gente estava lá em cima conversando um pouco, falando sobre a palavra, e aí eu até falei que se tivesse a oportunidade eu iria comentar alguma coisa sobre realmente essa questão que nós precisamos ajustar o nosso foco em Deus nesse momento de transição que nós estamos vivendo, né? Muitas coisas estão acontecendo. Deus está permitindo nós passarmos por muitas circunstâncias. Realmente Deus tem trazido um abalo
no corpo como um todo e também individualmente, cada um de nós, cada parte desse corpo, como foi falado, cada célula também temos sido abalados. Deus está trabalhando de uma forma geral e também pessoal. E nesses momentos de decisão, de Deus provar o nosso coração, é muito necessário que a gente tenha um foco muito definido em Deus. Porque se nós começarmos a olhar circunstâncias e olhar a batalha em si e as coisas que acontecem conosco, as coisas que acontecem com o irmão, o que está acontecendo nas igrejas, nós podemos perder o nosso propósito e deixar de fazer aquilo que é o mais importante, né? Eu tenho pensado muito nesses dias até agora e eu estava lendo uma palavra sobre adoração aqui, lendo um parágrafozinho, um trecho. Ele falando que a adoração é a coisa mais importante que nós temos, é a prioridade, né? Aí cadê o Maurício? Está por aqui? Ontem ele levantou em defesa dele, né? Agora hoje eu vou ter a chance de dar. Quando a gente estava falando para você não ficar muito, se envolver muito com as coisas aí, do noticiário, não é que nós vamos ser um bando de um povo alienado, né? Mas nós não podemos nos envolver em muitas coisas, nem desse mundo e nem mesmo até as que acontecem conosco. É claro que você sabe das coisas, nós temos conhecimento, mas acho que o nosso coração tem que ser como o de Eliseu, né? Ô Eliseu, você sabe que Elias vai ser levado? Eu estou sabendo, mas fica quieto aí. Não tira o meu foco. Ele estava sabendo das coisas, dos assuntos, estava inteirado, mas havia um foco, né? Havia um objetivo, ele estava buscando algo em Deus, ele estava desejando algo, ele estava ansiando por um caminhar com Deus de uma maneira mais profunda, uma experiência maior com o Senhor. E havia uma ousadia no coração de Eliseu, uma determinação no coração dele, que eu eu tenho certeza que nós precisamos apropriar desse mesmo coração. Nós falamos e dizemos que desejamos caminhar em uma porção dobrada, mas pensa bem quando você fala isso, porque porção dobrada tem uma palavra que o título é porção dobrada. Você sabe, né? O nome da palavra? Problemas dobrados. A porção dobrada não vem de graça. Ela não vem de uma maneira que você simplesmente recebe ela. Precisa haver um foco, uma determinação, uma dedicação, uma fome, um desejo, uma busca, né? Então nós precisamos muito ajustar o nosso foco. E muitas vezes Deus então permite que muitas coisas aconteçam justamente para que despertar o nosso coração para o fato de que qual é o verdadeiro chamado de Deus para a nossa vida. E eu tenho pensado muito sobre a adoração, porque eu penso que às vezes nós queremos, uma dessas palavras também sobre adoração, no título aqui, mas está nessas coletâneas sobre adoração, ele fala: se você conseguir resolver 12 problemas esse mês, pode ficar tranquilo, que até o final do mês o diabo vai arrumar mais 12 para você. Porque se a gente se envolver com essas coisas de só querer resolver uma coisa ali e outra aqui, é justamente isso que vem para impedir a nossa adoração.
Aí ele fala assim, adora o Senhor. Ele mostra como é importante assim, haver um foco e uma ênfase correta nas coisas para nós não nos perdermos assim, no exercício do ministério, no exercício de caminhar com Deus, no exercício de você praticar um dom, exercer um dom que você recebeu. Tudo isso, se você se envolver nessas coisas de uma forma errada, você vai se desgastar com essas coisas. Qual é o propósito para o qual Deus nos levantou? Essa todo mundo sabe de cor e salteado. Sabe ou não sabe? Qual é a nossa função? Nós somos levantados. Ai, meu Deus. Sim, vai, me ajuda. A semana que foi, não sei se foi a semana passada que a gente estava falando, lá em Brasília, comentando, o Zé Rosa fazendo alguns comentários, aí a gente fez também. É que assim, qual é o trabalho que está designado para nós pela eternidade? É a adoração. Lá em Apocalipse, né? Aqueles que estavam diante do trono, a atividade lá é adorar o Senhor dia e noite. Está certo que a gente vai reger as nações, vai estar trabalhando como administradores do nosso Senhor, nosso Papai, mas a atividade primeira e por toda a eternidade. Então, se a gente não tiver o foco certo, se a gente pensar assim que mas já adorando bastante, sabe, a gente vai adorar pela eternidade, pessoal. E uma coisa que a gente mencionou semana passada também foi o seguinte: a adoração, ela muda o desígnio das coisas, ela muda a direção das coisas. E um exemplo que foi dado lá, foi até no momento da adoração dentro da profecia, foi a Sadraque, Mesaque e Abednego, a determinação, que ele está falando da determinação, né? Para a gente não perder o foco, mas eles falam assim: nós não vamos tirar o nosso foco, nós não vamos olhar para outros deuses, nós não vamos nos curvar, nós vamos adorar outros deuses, nós vamos adorar só o Senhor. Mas vocês vão para a fornalha. A gente vai adorar só o Senhor. E sabe qual foi o resultado disso? Sabe? Qual foi o resultado? O rei, que era perverso, que era incrédulo, depois que ele viu o resultado, quando eles perseveraram em adorar o Senhor, e que ele viu que o Senhor passeava no meio deles lá na fornalha, o rei baixou um decreto: a partir de hoje, todos os povos, todas as pessoas vão adorar e se curvar unicamente ao Senhor, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. A partir de hoje, todos vão adorar unicamente o Senhor. Então, assim, uma atitude de coração, uma atitude do adorador, do coração do adorador, mudou toda aquela época, porque a Babilônia dominava o mundo daquela época. A nossa adoração pode mudar tudo que você está vendo no mundo aí fora. Então é isso, né? Não vamos permitir que a batalha que tem se acirrado cada vez mais tire o nosso foco do fato de que nós somos levantados como adoradores do Senhor, um povo que adora o Senhor em meio à batalha, às circunstâncias. Nós não adoramos a Deus porque as coisas estão indo bem, ou começamos a adorar a Deus para Ele nos livrar de uma situação. Nós adoramos o Senhor porque nós somos adoradores e nós amamos adorar o Senhor porque temos a consciência no nosso coração de que, independente de qualquer coisa, Ele é digno da adoração. Independente de qualquer coisa. E aí, às vezes, né,
já que nós falamos de Eliseu, vamos falar do amigo dele, do companheiro dele. Elias estava ali realizando uma grande obra, e ele vivia num momento, eu me imagino, né? E eu acho que também não consigo alcançar quão difícil era o tempo que Elias viveu, porque ele viveu num momento de apostasia dentro da nação de Israel, no meio do povo de Deus. Era um tempo de uma apostasia muito grande, e ele estava ali, né, lutando e batalhando e sendo zeloso pelo nome do Senhor. E ele fez coisas tremendas. Ele orou e não choveu. Depois ele orou e choveu. E ele multiplicou o azeite da viúva. E Deus fez muitas coisas através de Elias. E enquanto ele estava ali servindo ao Senhor e fazendo coisas tremendas, né? E de repente ele se vê lá no Monte Carmelo com os profetas de Baal, e ele desafia os profetas. Eu falo para o povo: até quando vocês vão cochear entre dois deuses? Até quando, gente? Até quando às vezes nós vamos perder o nosso foco e deixar de olhar para o Senhor e começar a achar que a circunstância é maior do que o Senhor? Ele é maior que todas as coisas. E Elias fez aquele desafio, e ele ainda dificultou ainda mais o desafio que ele propôs, porque havia ali no coração dele aquele coração de um adorador. Ele estava assim, havia um zelo muito grande pela adoração. Ele falou: vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos. Uma hora eu estou dedicado, outra hora não. E não, se acontecer isso eu adoro, se não, eu já estou indo para o outro lado, né? Essas coisas que às vezes tem no coração do homem, né? Essa insegurança. Deus está colocando nos nossos corações algo que não pode ser abalado. Mas por isso, primeiro, ele tem que abalar muita coisa dentro de nós. Ele tem que testar o nosso coração para nos levar num ponto onde a gente pode enxergar aquilo que nós estamos vendo, né? Ele está vendo, mas nós não conseguimos naquele nível. Então, Deus precisa nos levar num lugar onde Ele mostre para nós o que está no coração dele. E o coração de Deus é desvendado na adoração. Você quer conhecer o coração de Deus? O mais íntimo do coração do Senhor? Adore o Senhor. Dê a Ele aquilo que é devido ao seu nome. Permita que tudo em você expresse o seu amor, a sua devoção, a sua dedicação, o seu zelo pelo Senhor. Adoração não é só quando nós cantamos aqui aquele momento de cântico livre. Adoração é uma vida. Tudo em você deve engrandecer o Senhor. Isso é a adoração. Um estado de espírito, é um modo de vida, né? O salmista dizia assim que até no seu pensamento você deve adorar o Senhor. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. E aí Elias, depois daquele desafio ali, ele, por um momento, ele perdeu o foco. Aí apareceu uma mulher, ameaçou ele, falou assim: o que você fez aos profetas, amanhã eu vou fazer com você. E ele temeu.
aquele cara corajoso, lá no Monte Carmelo, que desafiou, dificultou a coisa para ele mesmo, e passou ao fio da espada os falsos profetas, aqueles que tinham uma falsa adoração no coração, que estavam enganando o povo. Aquela coragem foi embora por causa de uma mulher. E aí Deus precisou mostrar para ele o que ele não estava vendo, né? E aí eu acho muito interessante a passagem quando aí ele foge, vem o anjo, e aí ele pediu a morte. Você já chegou, já sentiu assim de chegar no limite das suas forças? Deus nos leva a isso também, né? Porque não é na nossa força, não é na nossa capacidade. Você não pode adorar a Deus na sua própria sabedoria ou força. Você adora a Deus quando você se coloca diante dele querendo adorá-lo, e essa adoração verdadeira é colocada pelo próprio Senhor no seu coração. Nem isso, né? Nem a adoração, nem a fé, nada vem por nós mesmos. Tudo vem dele e volta para ele. Então, olhe para ele, olhe para o Senhor. E aí o anjo acordou ali Elise e falou assim, come, Miguel. Ele comeu, bebeu, dormiu de novo. Aí foi acordado e ele se levantou. Vocês conhecem a história. Ele foi até o Monte Horebe e ali ele teve um encontro com Deus. Vocês conhecem a história, que aí passa o vento e o fogo e tal, e até que ele veio aquele cicio suave. Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Lebron? Para que você saiu da sua casa para vir aqui? Lá na minha igreja o negócio está pegando fogo. A coisa lá na minha cidade está muito difícil. Na igreja está difícil, no trabalho nem te falo. E aí, mas e o que você veio fazer aqui? Aí Elias, é interessante a resposta de Elias. Ele fala assim: eu tenho sido extremo. Pensa numa pessoa dedicada. Pensa em alguém que realmente amava o Senhor, ama, né? Pensa numa pessoa que a sua vida e a sua motivação era fazer com que o povo de Israel conhecesse o Senhor. Ele tinha um zelo muito grande pelo nome de Deus. E ele falou assim: eu estou aqui, tenho batalhado e tenho sido muito zeloso, mas eu fiquei sozinho nessa. Deus falou: não, você não ficou sozinho. Você não ficou sozinho. Volta. E aí ele entrou numa nova fase do seu ministério, onde ele já tinha feito muita coisa, mas a coisa maior que foi feito, né, foi gerar um profeta com uma porção dobrada, e que se moveu, deu continuidade naquilo que Deus estava fazendo, né? Mas então, assim, é necessário, né, esse foco, essa determinação, esse coração de nós, de realmente, nós estamos aqui para adorar o Senhor, nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, nós vamos adorar o Senhor em qualquer tempo, nós vamos realmente buscar a face do Senhor e romper para novos níveis, não porque nós vencemos uma circunstância, ou porque nós conseguimos, aqui conversamos e conseguimos chegar num acordo, para caminhar junto. Não esqueça isso, né? Adore o Senhor em primeiro lugar.
dê a primazia ao Senhor. Todas as outras coisas vão ser consequência da nossa adoração ao Senhor. O que realmente fez com que Elias voltasse e se movesse naquele novo nível do ministério dele foi pelo fato de que havia esse zelo no coração dele, essa adoração pura no coração dele. E aí Deus só ajustou o foco dele, a sintonia, e falou assim: não, continua fazendo a minha vontade, volta, faz isso. E então ele saiu ali e fez tudo aquilo que Deus havia colocado no coração dele para fazer. Então, meus irmãos, vamos permanecer com o nosso coração em Deus e não vamos perder a nossa visão de que nós fomos levantados como adoradores do Senhor. Então eu vou ler aqui só 2 parágrafos e também eu estou parando, eu não vou me estender, não quero estender. Aí ele fala aqui que esse caminhar com Deus não é de doutrina, tá? Nem tampouco um movimento envolvendo profecia, revelação e pessoas entrando em ministérios. Você está enganado se pensa assim, pois logo você se atolará de alguma forma no exercício ambicioso das coisas espirituais. Até a nossa motivação em querer fazer a vontade de Deus, você não pode perder o foco de que, em primeiro lugar, a adoração vem. Porque senão você vai se atolar nas coisas e vai se desgastar tentando exercer o dom que Deus te deu. Um dia eu liguei para o Benedito e fui falar para ele uma situação e falou para mim: Anderson, não desgasta com isso. Não vai mudar. Eu falei: ah, é? Então tá, né? O que ele quis dizer para você: isso não vai mudar, porque você está se desgastando na sua força. As coisas mudam quando nós mudamos. E nós mudamos quando nós nos expomos a Deus, quando nós encontramos o Senhor. E você encontra Ele na adoração. Você não está encontrando? Para onde você está e começa a adorar, e pode deixar que Ele mesmo te encontre, porque Ele procura os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu acho que às vezes as pessoas falam assim: por que esses ministérios agora, tudo quando vai falar, fica chorando, né? Mas sabe, há um desejo no nosso coração de que nós entrarmos nessas coisas como um só coração. Esqueça as questões, esqueça os problemas, esqueça as dúvidas, esqueça aquilo que te incomoda. Dá ao Senhor a adoração que você deve dar a Ele. Essas coisas vão sumir. Quando você vê, fala: cadê aquela dúvida? Não tem mais. Porque ontem nós falamos disso, né? Na sua luz, vemos a luz. Você vai ver que o problema não é tão grande assim. Aquilo havia uma lente de aumento que o diabo, aí ele deita e rola, né? Aí se você fica tentando cuidar disso, ele fala que porque o diabo vai fazendo assim, ele cria um fogo ali, aí você vai lá, apaga, ele cria outro aqui, vai, e aí você se perde,
tentando controlar as coisas que você não pode controlar. Mas uma coisa você pode fazer e determinar no seu coração: eu vou adorar a Deus. Eu vou dar a Ele a adoração que Ele tanto procura desde quando Ele fez o mundo. Ele sempre procurou esses adoradores. E agora é a minha vez, eu não vou falhar nisso. Senhor, me ajuda a não falhar. Eu quero te adorar com tudo que há em mim. E então você vai ver que todas as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar quando você coloca Deus no devido lugar de honra, de primazia no seu coração. Tudo mais em você vai ser colocado em ordem. Pode ficar tranquilo. Este é um caminhar com o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor que é digno dessa adoração. Esse é um caminhar com Ele. Ele é o cabeça do corpo e Ele está se revelando através de nós. Existe uma fome tão grande em nossos espíritos que quando a palavra vem, alcança uma profundidade de compreensão além da razão. Tem hora que você não entende o que os irmãos estão falando. Você não entende por que essa palavra, para que essa palavra agora? Por que essas exigências? Olha, adore Deus. Se não entendeu, faz como Maria, né? Guarda no seu coração. Guarda a palavra no seu coração. E continua ministrando ao Senhor. E logo, todas as coisas vão estar muito claras no seu coração. Porque Deus, quando Ele fala, e na maioria das vezes, né? Vamos ser sinceros, né? Deus fala umas coisas e a gente não entende por que Ele está falando aquilo. Nós nunca entendemos, porque os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. E a nossa razão, por mais sábio que alguém possa ser, não vai compreender os caminhos de Deus. Mas quando há o desejo no coração de fazer a vontade do Senhor e você está tão somente envolvido em dar a Ele aquilo que Ele busca, Ele vai fazendo as coisas ficar muito claras para você, né? E aí, de repente você fala, mas é uma coisa tão simples, e por que talvez esse irmão não está vendo? Sabe o que você faz com esse irmão? Dá um óculos para ele. Adora. Estimula ele a orar. Chama ele para qualquer palavra. Que na velha ordem, na época da igreja, se você queria conhecer alguém, você convidava essa pessoa para orar com você. No reino, você chama o irmão para adorar junto com você. Aí ele vai começar a ver as coisas de outra forma também. Vamos adorar Deus. Né? Um adorador incomoda muita gente. 2 adoradores incomoda muito mais. O mundo, né? Mas a Deus. Um adorador agrada a Deus. 2 adoradores agrada muito mais. E o que dirá? Todos nós adoramos o Senhor com um só coração. O que pode ser feito? O que nós podemos desencadear nesse mundão de Deus? Olha, aonde quer que estejamos, o clamor de nossos corações é ter um encontro com o Senhor. Moisés teve esse encontro com o Senhor, lá no monte. E aí ele fala aqui que
Tanta coisa Moisés podia ter pedido para Deus, né? Podia ter pedido para Deus mudar o coração daquele povo. Podia ter pedido um bom sistema de água para matar a sede do povo no deserto. E comida à vontade para o povo, né? Mas ele pediu uma coisa só para o Senhor: eu quero ver a sua glória, eu quero te contemplar, Senhor, eu só quero te conhecer, porque em vez de se preocupar com a eficiência de crescer nos dons ou no ministério, interesse-se mais pela revelação do Senhor ao seu coração. Todas as outras coisas são acrescentadas, são resolvidas, todas as respostas são respondidas pela proximidade do Senhor e a sua comunhão com Ele. Tendo ou não um dom, você será bem sucedido, apenas se você conhecer o Senhor e adorar Ele de coração. Senhor, abençoe a palavra no nosso coração, essa determinação, esse amor e esse zelo. Em nome de Jesus. O Anderson deu o exemplo de Elias, né? São coisas que eu acho que a gente precisava de mais familiaridade, nos familiarizar com os homens que viveram com Deus, que tiveram uma vida com Deus. E muitas vezes a gente quer entrar em grandes coisas que Deus tem para nós, mas sem saber como que é. Alguém ontem deu um exemplo de alguém que passa na faculdade, né? Quem foi? Foi eu, acho que Silmar. Depois que passa na faculdade, o que você faz? Você fica tranquila e tudo bem? Agora eu vou ganhar um salário de 40 mil reais, o cheque vai chegar todo mês em casa. Não, agora não é cheque, é Pix, né? O Pix cai lá para mim, porque agora eu sou doutora. É assim? Esses homens de Deus viveram no passado. O exemplo que o Anderson mostrou aí, uma hora o cara estava lá em cima, estava com tudo, né? Mandou 400 profetas, né? 800, não é? Aqui tinha o de Baal e tinha os outros. No total deu 800. Os falsos profetas. Mas eu pergunto para você, por que de repente ele teve medo de uma mulher? Que saiu fugido, esconder, e agora Deus pediu até a morte. Deus, tá bem, é melhor me matar aqui. Eu não sou melhor que eu sou. E quando ele teve essa experiência tremenda com Deus, não foi ele que quis, não. Ele foi levado. Eu estava me ligando na conversa que nós tivemos lá com a Loriga, né? A Loriga disse que pediu para Deus mais 4 anos de vida. Eu falei, você está pedindo muito pouco, meu irmão, pede 40, então. E ela disse que pediu, mas não sabe por que pediu. Ela só sabe que há um propósito de Deus para ela cumprir nesses 4 anos. Tem coisa que você pede, que você faz, que você age, que você não tem a clareza da coisa. Muitos homens de Deus andaram, não foi porque eles tinham a coisa na mão, a claridade da coisa, é porque eles almejavam estar com Deus, fazer a vontade de Deus, independente de circunstâncias. Esses homens passaram por cada momento, mas hoje nós precisamos também crer. Quando a mãe de 2 discípulos pediu para Jesus, permita que meu filho sente uma direita e outra à esquerda. Jesus queria poupar aqueles discípulos, mas a mãe provocou. Falou assim,
não, isso não é permitido, porque eles não poderão tomar o cálice que eu vou tomar. E eles falaram, podemos, Senhor. Eles podiam ter ido dormir sem aquela. Jesus falou, pode e vão tomar. Então aí ele determinou que você vai sofrer com ele, mas você vai reinar com ele. Eu não sei se estava no coração de Deus que a gente ia passar por isso, mas ali ele determinou. Falou, não, se vocês vão passar por tudo isso mesmo. Nós temos que encarar o reino, encarar esse momento que estamos vivendo como um momento muito precioso. Independente de onde foi a Célia que falou, né? Foi você que falou, né? Sobre ver não as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Ah, está roubando o Hebron. Ah, está roubando no céu. Ah, está matando não sei quem. Então, nós não temos que olhar isso. Nós temos que olhar que nós somos adoradores, que adoramos ao Pai em espírito e em verdade, independente de circunstâncias. É isso que nós precisamos. Alinhar o nosso foco. Pode estar acontecendo de tudo, mas o meu foco é o Senhor. O meu foco é adorá-lo. E aqueles homens tinham essa marca, né? Quando eles passavam por um momento difícil, eles levantavam, erguiam um altar e adoravam o Senhor. Ele não ficava prostrado diante da situação. Então é isso que Deus quer que nós façamos hoje. E alguém disse que o Senhor não precisa mais procurar esses adoradores, não, porque nós estamos aqui. Amém. Mas Ele continua procurando, porque Ele quer muita gente adorando. Como o Anderson falou, um adorador agrada a Deus, mas dois adoradores agrada muito mais, né? E imagina milhares e milhares curvados aos pés do Senhor, o adorando. Essa é a alegria dele. Amém? É o que faz ele feliz, é a nossa adoração. Nós apropriamos desse espírito, né? Esse espírito de adorador, esse espírito de alguém que não ama a sua vida, mas ama a vida do Senhor. Amém. A vida dele em nós é que nos alegra, e não a nossa vida. Amém? Vocês falando aí, eu estava pensando que esse lugar de adorador não é uma escolha do nosso bel prazer, não. É o que vai determinar a nossa vitória ou não. Aí quando o Anderson falou, era só uma mulher, e você falou, era só uma mulher, eu acho que tinha uma legião de demônio com ela. Não estava ele sozinho. Então, os foguinhos que a gente vê ao nosso redor para nos distrair, eu acho que se a gente olhar com essa seriedade, que não é um foguinho, é o demônio querendo tirar o nosso foco dessa posição de adoração, a gente vai começar a olhar com mais seriedade, né? E por que da gente não escolher se distrair? Esse lugar de adoração é uma escolha, porque é o único lugar que vai fazer com que a gente permaneça na vitória. Então, assim, não é uma coisa à toa, não é um foguinho, não, é um fogão. Né? Esse lugar que a gente se determina em estar olhando para o Senhor, em estar não se distraindo com coisas que podem até ser sérias, mas que não vão tirar o nosso verdadeiro objetivo de adorar. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho aqui. Quando o Anderson começou falando sobre Eliseu, né? E aquelas pessoas ali procurando desanimá-lo, dizendo, olha, você sabia que Deus vai tomar até Elias que Deus vai tomar até Elias, né?
Fica aqui aqui. que eu vou. E não, eu sei, mas havia uma determinação no coração de Eliseu. Ele sabia, realmente, é claro que ele sabia que Deus ia tomar Elias dele, né? Elias ia ser tirado. Ele estava ciente disso. Até que ele falou: não, eu sei, fica quieto aí. Mas havia uma determinação no coração dele. Ele queria ter a hora em que Elias ia ser tirado dele. É tanto que quando Elias viu que não havia mais, que não tinha como convencê-lo para ficar, e ele falou: tá bom, agora pede-me o que você quiser, que eu te darei. Ele disse: olha, eu quero porção dobrada do Espírito que é em ti. Tá bom. Isso vai acontecer se você ver a hora que eu vou, a hora que eu vou ser levado, né? Aí você vai receber. Então havia essa determinação no coração dele. Aí eu fiquei pensando assim, que aquelas pessoas que tentaram barrar Eliseu, não eram qualquer pessoa, né? Eram os discípulos dos profetas. Era alguém que estava alejando, estava no caminho para ser um profeta também, era um homem de Deus. E eles chegaram e tentaram barrar, né? Por que você vai estar acompanhando um homem que você sabe que vai ser tirado de você? Não é melhor você... Eu não sei, mas de repente eu pensava nisso. Não é melhor você ficar por aqui, juntar-se a nós, ao invés de continuar seguindo, caminhando com Elias, que isso vai durar muito pouco tempo. Quer dizer, quantas vezes a gente é levado a desanimar de darmos continuidade naquilo que Deus está nos revelando, né? É tanta coisa que aparece no caminho, é tantas pessoas tentando te desencorajar,